Vamos estudar, gente? A gente está falando do Novo Testamento e hoje nós vamos iniciar falando do livro de Romanos. Lembrando a você que nossa escola de liderança aqui, ela tem uma visão de passar bem, superficial os assuntos para você, mas para te dar uma noção de tudo quanto você precisa aprender, de todo o material. No ano que vem você vai ter a Escola Bíblica Dominical, que vai te dar maior suporte, Então a gente vai estar no primeiro semestre colocando algumas turmas disponíveis, no segundo semestre, e aí com material bem direcionado para o teu crescimento, o teu desenvolvimento na caminhada cristã, Esse material você vai ter ele disponível em PDF aí no teu smartphone, Você vai estar conectado com a gente. Então, a gente só vai estar direcionando você para as turmas, para que você possa estar aprendendo sistematicamente os assuntos que não passarão, Cada módulo vai ter aí 3 meses, não vai passar disso, Porque as nossas turmas começarão depois do Carnaval, ok? Quando chegar julho, a gente sempre dá aquele intervalo, porque tem gente que está com muito dinheiro, Aí tira férias em julho, vai para Londres, vai para a França, pegar o verão lá na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, e aí, a gente dá uma folguinha em julho para retornar em agosto de novo com a escola. Amém, gente? Então, Romanos tem 16 capítulos. A gente terminou Atos semana passada. Atos, ela é a visão panorâmica da igreja, É tudo que Deus realizou e realiza através da igreja. O Atos também é chamado de Atos do Espírito Santo. Então, se você não leu os 28 capítulos de Atos, fica aí a dica. É uma leitura emocionante, Quando eu entro e começo a ler o livro de Atos, eu fico empolgado, Fico motivado, porque cada capítulo é uma novidade, cada capítulo é uma instrução de Deus para a igreja, E cada capítulo tem um acontecimento histórico da igreja. Então é um livro muito legal. A partir daqui, a igreja começou a ter problemas. Por quê? Porque quando a igreja ela foi iniciada por Jesus, a galera pensava o seguinte: qual era a missão? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo. Aí Jesus vem e ratifica isso logo no início de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Você sabe muito bem que a galera, quando povoou Jerusalém com o Evangelho, tudo estava correndo em vento em popa, tudo uma coisa assim fantástica, o povo sendo abençoado. O que foi feito? Deus mandou a perseguição. Pastor, foi Deus que mandou? Sim, desobedeceram, A ordem de Deus era: mas pregai o evangelho em Samaria, em Judeia, em Jerusalém e até os confins da terra. Os caras começaram a ficar: está tudo muito bem, tudo muito legal, então vamos acomodar-nos aqui. Solução: vamos tirar essa turma da zona de conforto. Então, fale aí, para você mesmo, que você não deve entrar numa zona de conforto. Toda zona de conforto, ela vai gerar para você um marasmo, Ela vai deixar você acomodado. E era isso que estava acontecendo com a igreja. A igreja recebeu, então, a perseguição. E aí, houve uma explosão, porque o evangelho não poderia mais ser pregado pelos apóstolos conhecidos, porque eram caras que todo mundo conhecia, e eles eram agora perseguidos pelo exército romano, pelo próprio Saulo, que estava ali detonando e matando tudo quanto era crente, Então começaram a descobrir que colocar crente na arena para ser comido pelo leão era um show, entendeu? Como nós hoje vamos ao teatro, como nós hoje vamos ver lá o jogo do nosso time, quando nós hoje vamos curtir lá um momento de lazer, de satisfação assistindo um cinema, O prazer da galera era nos grandes centros ver crentes sendo comido pelo leão.
né? Você já deve ter visto isso aí em alguns filmes que a gente assiste, né, de época daquele tempo ali do Império Romano. E aí o rei começou a perceber também que perseguir crente dava ibope, né? Dava prazer às pessoas verem crentes sendo perseguidos e crucificados, outros sendo decapitados, jogados na prisão. E aí começou essa perseguição. A gente sabe muito bem que tudo isso é uma artimanha do capeta, né? Para destruir, tentar acabar com a igreja. Mas ele nunca vai conseguir, porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha eclésia, no grego, né? Contra a minha igreja, né? Então, a igreja, ela foi criada por Deus, né? E ela tem o selo de Deus. E aí, Paulo, no meio da sua perseguição, você já deve ter visto aí, se você ler o livro de Atos, ele tem um encontro com Jesus, né? E se converte, né? Jesus fala o coração dele, ele se converte, e a partir dali, Saulo se transforma em Paulo no caminho de Damasco, e se torna, né, o grande divisor teológico para a igreja até hoje. Então, todo o Novo Testamento, quase todo o Novo Testamento, você vai ver que as epístolas, que são chamadas epístolas, né, na verdade elas são cartas, que o apóstolo Paulo enviou para cada igreja dessa que ele, juntamente com Barnabé, ministrou e salvou através do Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todas as pessoas. Tessalônica, Filipenses, Galácia, todas essas igrejas, né, elas estão linkadas dentro do contexto das 3 viagens missionárias de Paulo no livro de Atos. Então, o livro de Atos, ele está envolvido com a história de todas essas cartas que foram agora colocadas para a igreja. Por quê? Porque a igreja começou a perceber que os crentes estavam morrendo. Era um primeiro problema, porque se Jesus disse, né, através do capítulo 1 de Atos, que ele iria para o Pai preparar lugar e voltaria, todo mundo pensou, já cumprimos a missão de pregar o Evangelho, o que vai acontecer? Jesus vai voltar. Só que até hoje, Jesus continua sendo amor e graça e bondade, e a sua segunda volta ainda não aconteceu. A gente espera essa volta. E aí os crentes começaram a morrer. Esse foi o primeiro problema, né? Um segundo problema, os crentes precisavam agora ser organizados como igreja. E aí Paulo começa a receber a revelação de Deus para ministrar cartas. Pedro começa a escrever cartas, João começa a escrever as cartas, para que elas fossem agora levadas para esses lugares e para esses irmãos que eram gentios como nós. O povo de Efésios era gentil como nós, o povo da Galácia era gentios como nós, não era gente de formação judaica, que tinha tido, né, a Torá lá, as informações do Antigo Testamento. Essa galera conheceu Jesus nas viagens missionárias de Paulo, e de Barnabé, e da igreja, ok? Então, havia muitas dúvidas e muitos conflitos para serem tratados. E aí o Espírito Santo foi direcionando, principalmente o apóstolo Paulo, para escrever essas cartas para todas as igrejas, né? E junto com Paulo tem Timóteo, que tem algumas também, 2 cartas, tem o Pedrão, né, que tem 3 cartas, tem João, que tem 3 cartas também, e o Apocalipse, e só, né? E só, dos discípulos só. E aí a gente precisa entender, né? Como eu disse para você, nossa passagem aqui é bem sucinta, mas a gente vai procurar trazer aqui o ponto principal. A Epístola de Romanos, ela é considerada por alguns como a obra-prima de Paulo. Por que obra-prima? Porque Paulo trata nela a salvação. A salvação é o ponto fundamental para você e para mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo aquele que crê e for batizado será salvo.
Então, Paulo prega a essência, as doutrinas sobre a salvação, elas estão elencadas aqui no livro de Romanos. A mensagem básica do livro de Romanos é a justificação pela fé. Veja só o que diz, né, em 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, já começa aí ele falando, né? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, sempre, né? E também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, que é a boa notícia, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então, Paulo já começa dizendo para a galera nova que havia recebido Jesus, que eles eram então empoderados, cheios de poder, salvos, resgatados de toda a maldição da lei, estavam vivendo uma realidade no reino de Deus. Além disso, Paulo, nesse primeiro capítulo, ele já diz: todo mundo já foi declarado pela obra consumada da cruz como uma pessoa justa. Isso aqui é um termo legal, né? Você sabe muito bem que o direito veio de Roma, né? Muitos assuntos relacionados ao direito saíram da Bíblia, né? Se você não sabia, fique sabendo disso, né? Então, havia, né, diante do juiz uma condenação para um cara. Antes da condenação, é óbvio, ele tinha uma pedrinha branca e uma pedrinha preta. Se levantasse a pedrinha branca, o cara estava absolvido, né? Estava justificado. Se levantasse a pedrinha escura, ele estava condenado e aí receberia a sentença do seu crime, né? Paulo está dizendo então que todos nós, pela fé, diga fé, e fé é o quê? Certeza. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Certeza, convicção de fatos que eu não estou vendo, mas pela fé eu creio e trago à existência aquilo que Cristo liberou através da obra consumada na cruz do Calvário por mim. Então, Paulo já começa dizendo: olha, todos nós que recebemos Jesus somos justos, não somos mais pecadores. Uau, pastor, sempre ouvi dizer que eu era pecador lá na minha outra igreja. Pois é, errado o que você ouviu. Você não é mais pecador, você é a justiça de Deus. Por quê? Porque alguém comprou o teu passe e colocou você agora no grupo elitizado, a tropa de elite chamada Reino de Deus. Você é um salvo, santificado. Santo é o quê? Separado. Então você foi separado do império das trevas. Colossenses fala isso, e a gente vai estudar ainda lá no capítulo 2. Nós fomos resgatados do império das trevas, e quando você pela fé acreditou e confessou: Jesus, tu agora é o meu Senhor, você instantaneamente foi transportado do império das trevas e foi colocado no reino de Deus, que é chamado por Colossenses o reino do Filho do seu amor. Pensei que você ia vibrar, porque isso é o ápice da nossa nova realidade em Cristo Jesus. Não é você ganhar um carro novo, não é você ter uma casa nova, isso aí são consequências da nova realidade em Cristo Jesus. Mas o ápice é você saber que você agora é justo porque alguém te justificou. Quem? Jesus. Nenhum mérito eu tenho. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, versículo 9. Pela graça. E quem é a graça? Quem é a graça? Quem é a graça? Jesus, gente. Ah, pastor, graça é favor imerecido. Pois é, né? Isso é um termo teológico, mas a verdade, a graça é Jesus. Porque se todos nós estamos hoje aqui transportados para o lugar da Santíssima Presença, ok? Antiga aliança, a Santíssima Presença, o Santo dos Santos, onde estava a arca, havia uma cortina. Diz que quando Jesus
entregou a sua alma ao Pai e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O véu do templo foi rasgado. Quem rasgou o véu? Jesus, com a obra consumada da cruz. Então todo o mérito é de quem? De Jesus. E aí ele rasga o véu de cima a baixo e pega agora aquela Shekinah que estava no templo e transporta para dentro de você. Isso é a casa de Deus. 1 de Coríntios capítulo 12, você é templo de Deus. Pastor, mas eu não mereço. E quem está falando de mérito aqui, gente? Alguém está falando de mérito? Jesus está falando de mérito? Não, Ele decidiu te presentear quando você creu pela fé e confessou o poder do Evangelho na sua vida. A partir desse momento que você declarou a sua confissão de fé para Deus, o dia da sua conversão, da sua salvação, você se tornou essa pessoa justificada, e é isso que Paulo está falando. Então a mensagem básica do livro de Romanos é a justificação pela fé. Todos nós, todos aqueles que estão em Cristo foram e são todos os dias justificados pela fé. E fé é certeza. Hebreus capítulo 11, versículo 1. São versículos, gente, que a gente não pode esquecer. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 3. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como você vai experimentar? Se você manusear a obra do construtor. Essa obra aqui, ela tem a essência do construtor, que é Jesus. Ela é Jesus falando para a gente, de uma forma escrita. Então, minha gente, por quê? Não estou envergonhado do Evangelho, aqui está a versão da Bíblia Viva, a respeito de Cristo. Por quê? O Evangelho, isso que você e eu estamos, o Evangelho na Bíblia é chamado de boas novas, boas notícias. Qual é a boa nova? Qual é a boa notícia que a gente tem, gente? Que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, é as primícias do que dormem, e todos quanto o recebem como Senhor e Salvador, recebem de volta uma eternidade plena para viver no reino de Deus, e saem do império das trevas, e são colocados agora no reino de Deus, instantaneamente, quando você e eu recebemos o poder de Deus, que é a salvação no Evangelho. Então isso é o ponto-chave do cristianismo. As demais coisas são acréscimos, mas você não pode abrir mão da sua salvação. Pastor, Jesus está voltando, eu preciso melhorar. Crente, que negócio é esse? Estou fraco, ore por mim, pastor, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Crente, acorda. Se você é de Deus, você está com o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo vai fazer alguma coisa que vai queimar você por dentro, vai falar assim, está chegando o dia, está chegando a hora, está sentindo, olha o ambiente, olha o momento, né? Você vai ouvir a trombeta, você vai ouvir, cara, pare de dar razão à sua mente ela está com vírus, pensamentos errados ainda atormentam você e eu. Lembra como era a nossa matriz? Ela sofre todos os dias influências. Então, a gente precisa transformar esses pensamentos pela verdade. O que é a verdade? Jesus. Voltamos sempre para Ele, né? É só Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então a gente precisa sempre levar a nossa mente cativa à verdade. Qual é a verdade? Que Cristo morreu por todos os pecadores. E Paulo diz, eu era o principal. E se Ele me resgatou, você e eu temos crédito. Você já matou alguém? Não, com certeza não. Você já queimou alguém? Você já tacou pedra em alguém até o cara morrer? Com certeza não. Mas Paulo fez isso e muito mais. E ele diz, pela graça eu fui salvo, mediante a fé. Isso não vem de mim, é dom de Deus, é graça de Deus, para que eu não me ensoberbeça e nem me glorie.
Então ninguém pode dizer se você é ou não é salvo, porque se você confessou Jesus Cristo como teu Senhor, naquele dia que você fez essa confissão, você já é um salvo, está selado pelo Espírito Santo. Ok? Pastor, mas e aquelas dúvidas que batem, aquelas incertezas? Eu sei. Elas batem aonde? E o que você precisa fazer com a sua mente? Transformá-la pela renovação do seu novo entendimento. Quem é que governa você? Jesus. E Jesus está explícito na sua palavra. Simples assim. Vamos caminhar, senão eu paro só aqui. O livro de Romanos, embora ele tenha 16 capítulos, ele é dividido em 3 partes. Primeiro, doutrinária, que é outra coisa que às vezes a gente recebe pessoas de outros segmentos, de outras denominações, e a gente tem alguns problemas. O que são doutrinas e o que são costumes? Há uma diferença aí muito grande de uma coisa para outra. Mas tem igrejas que confundem, faz uma salada mista de costumes com doutrinas. E aí as pessoas ficam cheias de costumes, mas as doutrinas, como por exemplo a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da salvação, a doutrina do batismo no Espírito Santo, a doutrina da Santa Ceia, doutrinas são ensinamentos bíblicos, parâmetros que a gente chama de princípios, para que você e eu possamos viver aliançados com a palavra de Deus, em harmonia com a palavra de Deus. Mas aí tem um bocado de gente que coloca o adendo, o aditivo, sabe? Então você e eu precisamos tomar cuidado com aqueles amigos que gostam de colocar um aditivo. Você quer se batizar, mas você ainda não está puro não. Mas quem tem o direito de dizer para você se tu está puro ou não está puro para se batizar? Ninguém. Se você decidir se batizar, a Bíblia diz, né? Se você tomou essa decisão, como o eunuco tomou lá, está aí a água. O que você tem que fazer? Bater no peito e falar, vou lá, né? Cumprir a missão. Querido, se você esperar ficar pronto, você nunca vai se batizar. Escreva isso. Se você hoje entrou aqui e nunca se batizou porque pensou assim, né? Mas eu não mereço. Você também não merece, como eu também não mereço. Mas se você pensar assim, né? Eu preciso estar limpinho, purinho, transformado, bababá. Olha Pedro, por exemplo. Quando Jesus chegou para ele estava lá de sunguinha, né? Voltando para pescar. Jesus chegou para ele, chama assim, oi, tudo bem, galera? Eles lá no mar, João capítulo 21, Jesus faz um churrasquinho, eu acredito que de um salmão, sem espinha, sem nada, carne boa, né? Ou uma tilápia, né? Ou um pescado filé mignon, né? Perfeito, você viu que eu estou com fome, né? E não tem filé mignon, não tem pescada, não tem nada lá em casa, né? Tem lá uma comidinha básica lá e eu estou aqui sonhando com a tilápia e com o salmão, mas tudo bem. Jesus chama esses caras e fala assim, vem para cá. E aí quando os caras viram e falaram assim, Pedro, aquele cara ali é Jesus. Não é não, ele está chamando a gente para comer um churrasco. Não, é Jesus, Pedro. E aí quando Pedro provavelmente já estava ficando com algum problema de visão, quando chegou mais perto, viu que era Jesus, ele, caramba, é Jesus mesmo. Então estava com a mente confusa. E a gente precisa tomar cuidado, gente, que a nossa mente às vezes quer trazer confusão. Por isso que a gente precisa transformar a nossa mente todos os dias com a verdade. Porque se a gente não transformar a nossa mente com a verdade, a gente vai ficar confuso. E aí Pedro, né, deu lá um mergulho lá, ficou todo preocupado, achando que Jesus ia censurá-lo, porque ele estava de sunga. Ora, você vai para a praia como? De calça comprida e camisa social? Claro que não, né? Se for também, tu não está bem, né? Praia você vai de roupa de banho, né? E Pedro, depois quando chegou lá na praia, Jesus falou para ele, e aí cara, vem aqui, vamos comer uma... Aí vem aquela coisa, pastor, o que o senhor está dizendo? Que a minha oração no banheiro, sem nada, funciona? Funciona, querido, o tabu está na tua cabeça. A minha oração para ser poderosa tem que estar de joelho. Quem disse isso?
Ah, pastor, é que eu ouvia lá na canção, lá na igreja, de joelho é melhor, de joelho é melhor. Mas onde está escrito isso? Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Você sabia disso? Aí faz você ficar às vezes 2, 3 horas com o joelho queimando, cara, né? Não levanta não, meu irmão, é no pó, é no joelho, pá. E aí tu ainda ouve uns evangeliqueis desses. Mas onde está escrito? Não, pastor, é que Elias botou a cabeça entre as pernas e ficou lá não sei quanto tempo. Elias é antiga ou nova aliança, gente? Hã? Aí crente desavisado da nova aliança fala assim: Deus, eu quero porção dobrada do teu espírito. Quando eu ouço um crente na nova vida falando disso, eu chamo ele e falo assim: acorda, meu irmão. Deus não dá mais porção. O último cabra a ter porção do Espírito foi João o Batista, que foi decepado. Ele foi o último profeta da antiga aliança. A partir do momento que Jesus derrama a nova aliança, ele diz que ele vai derramar sobre vós. Eis que eu derramarei sobre vós a unção do meu Espírito, e toda língua e todo aquele que for cheio de mim. Então o Espírito Santo não vem mais por porção na nova aliança. Se você orava assim desavisado, pelo amor de Deus, para. Essa oração Deus não responde. Na nova aliança você não recebe porção. Porção é o quê? Porção, pedaço. O Espírito Santo na nova aliança, ele foi dado a você. Show? Aí nas doutrinas, a gente tem esses adendos. Pô, de joelho é melhor? É um adendo. Onde está escrito isso? Pastor, então quando eu estou cansado, eu posso deitar dormindo, eu deitar lá e já quase dormindo orar? Pô, eu já fiz isso várias vezes. Sua oração sobe, pastor? Eu tenho certeza disso. Não é pelo muito falar, mas pela eficiência da minha oração. Ah, pastor, que eu sinto, sabe, um arrepio quando eu boto o joelho lá. Beleza, querido, mas não faça disso uma doutrina. É você que quer se punir, que quer mais um pouquinho, aí é contigo, beleza. Porque tem gente também que ela tem alguns tabus, né? E a gente respeita, mas não faça disso uma doutrina para o outro. E tem tanta coisa, né? Santa Ceia, posso participar? Se eu xinguei alguém, se eu isso, se eu aquilo outro, se eu briguei com a mulher. Aí tem um bocado de crente desavisado que diz assim: não participa não. Quem disse para não participar? A Bíblia diz que aquele que não participa da Santa Ceia, ele não terá parte comigo, diz o Senhor. Você tem parte com o Senhor? Amém. Então não deixe de participar da Santa Ceia. Ainda não sou batizado. Quem disse que a Santa Ceia é para você ser batizado primeiro? Ah, foi a denominação Y, o meu amigo da denominação H. Então, querido, fala para ele te provar na Bíblia onde está escrito isso. Sabe o que ele vai dizer para você? Não sei, acho que ele vai criar até uma nova Bíblia, mas não está escrito aqui. Errais, porque não conheceis as Escrituras, e nem o poder de Deus. Aí a gente vive um evangelho de legalidade. Aonde está escrito que na nova aliança eu tenho que ficar debaixo de uma arca aqui? Tragam as suas ofertas e coloquem na arca. Aí você vê lá o cara, né? A arca, os 2 querubins, né? Se apresentem para a arca, né? Hoje a queima na arca. Aonde está escrito isso na nova aliança? Aliás, Deus sumiu com a arca depois de Davi, do reinado de Davi, para ninguém idolatrar mais aquele artefato. Pode ver a história. A arca sumiu, ninguém achou mais. É igual o corpo de Moisés. Por que ninguém achou mais o corpo de Moisés? Imagina você se os judeus tivessem o corpo de Moisés até hoje, para eles segurar lá o túmulo, gente. A loucura que seria em Israel. E aí Deus diz o seguinte: eu o sepultei. Agora, Josué, mete o pé e coloca o povo
na nova cidade, na nova terra que eu comprei para vocês com o sangue do Cordeiro e da nova aliança que vocês fizeram lá no Egito. Esforça-te, tem de bom ânimo, eu estou contigo, cara. Então a gente precisa ter isso na nossa cabeça, gente. Doutrina fala como o Evangelho salva o pecador. Quem era pecador? Você e eu. Outrora éramos. Hoje você é justiça de Deus. Não é mais pecador. Você é justiça. Quem te justificou? Jesus. A justificação diante de Deus foi concedida gratuitamente através de Jesus Cristo. Esse é o cara que conquistou tudo para a gente. E é obtida pela fé. Fé é o quê? Nunca dúvida, certeza. Estou com dúvida. Aonde tem dúvida não tem fé. Mas fé é certeza. E como eu melhoro crescendo em fé? Aí é o seu relacionamento pessoal com Deus, no lugar secreto. É a sua comunhão com a palavra. É você meditando nela de dia e de noite. É você buscando a Deus. Pastor, mas a minha vida é tão agitada, a sua, a minha, de todo mundo. Vivemos no século, né, da agitação. Eu tenho no meu carro um pendrive cheio de escola bíblica lá para mim ouvir enquanto eu estou dirigindo. Tenho no meu carro várias mensagens. Quando eu quero ouvir uma música, eu baixo para o meu carro o Spotify, e aí eu ouço músicas que me edificarão e falarão da nova aliança. Entende? E aí profetizo aquelas canções. São ferramentas que Deus vai estar te dando para você acrescentar a sua fé. E o capítulo 8 é o capítulo chave. Vai aí ao capítulo 8. Eu acho que não vai dar para a gente concluir hoje não. Olha só como é que é escrito isso aí. O tempo que Deus está colocando. Olha, vamos ler todo mundo junto? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, tempo presente. Pastor, a minha versão está diferente. Bom, aí você precisa ver como está a sua versão. De repente você está usando uma versão que precisa de auxílio aí, mas entenda, a versão, ela diz o seguinte: agora, esse tempo, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, e se eu pisei na bola aqui de manhã? Eu confessei, eu declarei e pedi a Ele, João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Então, pastor, eu posso ficar, peco agora, me peço perdão, peco agora, peço perdão, peço... Não, querido, não é essa vidinha medíocre que o Evangelho faz em você na nova aliança. Por quê? O crente da nova aliança, ele é cheio de amor. Amém? E o que é amor? Alguém soprou aqui. Atitude. Amor é uma atitude. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, alguém até fez uma canção aí, né? Do lado de fora, aí pegando o capítulo, acho que é 13 de Coríntios, né? Então, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A essência do cristianismo é levar você a um nível de maturidade tão cheia de unção, que vai transformar você numa pessoa cheia de amor, como o seu Pai é por você. Porque Deus amou o mundo, e o que Ele fez pelo mundo, cheio de amor, Ele resgatou a humanidade desde o dia que a humanidade pisou na bola lá com Adão. Amor. Então, gente, a gente precisa entender isso agora. E aí, se eu estou cheio de Deus, eu não vou ficar pisando na bola, voltando. Não.
Porque eu estou agora vivendo, olha o que diz versículo 2, porque a lei do Espírito, quem é que governa você? Quem me governa agora na nova aliança é o Espírito. Quem deveria governar você é o Espírito. Não vos transformeis, não vos deixeis transformar por esse mundo, mas enchei-vos da vossa mente com a renovação do Espírito, e quando você deixa o Espírito governar, o Espírito vai te mostrar como você deve andar, como você deve falar, como você deve profetizar, como você deve olhar para o seu semelhante, como você deve falar com o seu vizinho, seu filho, e assim sucessivamente. A carne vai às vezes dizer para você assim, ó, dá uma explosão aí, resolve essa parada na mão. Isso a carne vai falar toda hora. Aí você vai dizer para ela, carne, você está subjugada ao Espírito que habita em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim através do seu Espírito, e através do seu Espírito, que é repleto de amor, eu não darei vazão a nenhuma atitude da velha natureza. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, o que fez? Está escrito, ó, não sou eu que estou dizendo para você não, ó, te livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, você já não morre mais, a eternidade já é sua, garantida. Por isso que crente não morre. E era isso que Paulo resolveu lá em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, a igreja estava preocupada, os crentes estavam morrendo, e aí Paulo escreveu uma carta dizendo para ele, olha, aqueles que morreram primeiro, eles ressuscitarão primeiro. Se vocês estiverem vivos no dia do arrebatamento, vocês serão transformados à semelhança do corpo que Cristo recebeu, corpo de glória, e estaremos para sempre todos com o Senhor. Aí ele fala isso também para a igreja de Coríntios, a gente vai estudar isso no capítulo 15, sobre a ressurreição. Cristo, a gente fala tanto da ressurreição como uma promessa, porque Cristo é aquele que cumpriu, e Ele é as primícias da morte. Então ele como as primícias daquele que venceu a morte, Ele trouxe a legalidade para você e para mim. Essas telas estão disponíveis aí para você no nosso aplicativo, tá? Então você já pode ficar com elas aí para depois você estudar com mais detalhes. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo está tratando de assuntos pertinentes a Israel. Não pensem os senhores que Israel está fora da nova aliança não, tá? Há uma promessa para a nação de Israel. Se você quer como curiosidade ver isso, leia um pouquinho da história de Israel, a atual e a passada. A passada você vai ver na Bíblia, a atual você vai ver como Deus continua preservando a nação que Ele trouxe o Evangelho para a gente, Israel. Então, do capítulo 9 ao 11, Paulo fala como o Evangelho está ligado a Israel. No capítulo 9 mostra que o Evangelho, sendo para o mundo inteiro, não cancela o propósito de Deus para com Israel. O capítulo 10 mostra que o Evangelho, ao invés de abolir o plano de Deus para Israel, cumpre a promessa feita a esse povo, apesar da promessa da salvação pela fé. Israel tenta a salvação por obras até hoje e tropeça no problema da incredulidade. Capítulo 11, o Evangelho confirma a grande perspectiva diante da nação de Israel. Porque saibam os senhores, a segunda volta de Jesus acontecerá, sabe aonde? Em Israel. Zacarias capítulo 14, se não me falha a memória, Jesus, e aí sim, todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Filho de Deus, descerá com poder e grande glória e estará, mostrando para Israel que aqueles que eles o crucificaram há mais de 2000 anos atrás, se for agora, 2000 e alguns anos aí, era verdadeiramente o Filho de Deus. E aí
todos o verão e todos o confessarão como Senhor, para a glória de Deus Pai. Então tem uma promessa explícita na Bíblia para Israel, e Paulo deixa isso escrito aí com propriedade para a gente. Deixa eu ver se dá para a gente... Sim, vamos fechar então aqui. A terceira parte, então, recapitulando, a primeira parte é uma parte doutrinária. Doutrina, você já sabe que não são costumes. Doutrina são ensinamentos de Cristo. A doutrina fortalecida por Paulo em Romanos, se você quer estudar um pouquinho mais doutrinas sistemáticas, é a doutrina da salvação e da justificação. Então, dentro da visão teológica, a doutrina da salvação, que está envolvida a justificação, a santificação, está aí sendo embasada em Romanos capítulo 8. Então, primeiro ponto doutrinário. Segundo ponto, é uma visão histórica e profética para Israel, que ainda não aconteceu, ok? Israel não reconhece Jesus como o Senhor e Salvador. Eles ainda estão esperando o Messias chegar, ok? Capítulo 9, capítulo 11 vai falar sobre isso, e depois do capítulo 12 em diante, tem lições práticas. Pastor, sério, depois que você aceitou Jesus, você é uma nova criatura, amém? E qual vai ser o padrão agora da sua vida? O padrão da nova criatura. Então vai lá, capítulo 12 está escrito lá, a sua nova vida, como é agora a vida de um salvo. Os devido uso dos dons espirituais, né? Você vai saber que você, como salvo, você tem um poder extremamente dado por Deus para você, através do Espírito Santo que habita dentro de você. Então está aí, versículo 3 em diante. Vai falar das virtudes que você e eu precisamos ter agora como nova criatura. E as virtudes, elas estão centradas no amor. Então, o nível de maturidade que você e eu estamos caminhando é em direção à plenitude em amor. Porque aquele que ama, ele perdoa. Aquele que ama, ele atende à necessidade do próximo. Aquele que ama não vê os seus próprios interesses. Aquele que ama, ele tem um coração desprendido. Amém? Então esse é o nosso alvo, ser impregnados pelo crescimento espiritual e maturidade cristã em amor. E aí Paulo fala sobre isso no capítulo 12, versículo 9. No capítulo 13, ele fala para a gente estar obedecendo às autoridades. Pastor, já vi crente xingando o presidente, crente fazendo isso, xingando o PM, está errado, se arrependa. A partir do momento que existe uma autoridade, nós precisamos estar sujeitos a toda e qualquer autoridade, ponto. Pastor, mas se não é boa, a gente vai orar e vai entregar na mão de Deus. Não pedir para o Senhor matar e levar, que também essa oração era uma oração que Deus não ouve, tá? Senhor, mata esse meu vizinho funkeiro, sem vergonha, que me perturba de manhãzinha já com né? Ou com proibidão na minha cabeça. Essa oração Deus não ouve. Você tem que orar assim: Senhor, me dá graça, Senhor, me dá sabedoria para ganhar meu vizinho para o Senhor. Esse negócio, tinha umas orações que eu ouvi às vezes, meu Deus do céu, gente, eu já ouvi tanta coisa, né? Já vi tanta coisa também. É oração que Deus não ouve, né? Então, prática de vida, tolerância para com os fracos da fé. Pastor, aquele irmãozinho que eu peguei, ele dando um trago no cigarro, o senhor tem que decepar a cabeça dele. Eu não, eu tenho que amá-lo. Eu tenho que protegê-lo, eu tenho que orar com ele, para que ele seja fortalecido e saia daquela vida de vícios. Eu não tenho que decepar a cabeça de ninguém. A igreja não foi chamada para decepar a cabeça de ninguém. A igreja foi chamada para socorrer os fracos, os doentes, aqueles que precisam. Eu citei o exemplo do cigarro, mas poderia ser qualquer outra coisa, bebida, né?
Então ele diz aqui, ó, acolhei o que é fraco na fé. E entenda que, às vezes, as pessoas têm os seus questionamentos. E aí Paulo está dizendo assim, ó, tu que julgas o servo alheio, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Quando a gente apoia, quando a gente ora, quando a gente incentiva, aquele cara, ele recebe o apoio da família espiritual, para que ele possa sair daquela situação, gente. Quantas pessoas já chegaram para mim e diziam assim, pastor, até hoje eu adulterava, mas veio uma palavra poderosa no meu coração, eu estou sentindo um negócio novo, até hoje eu xingava, mas agora entrou um negócio no meu coração que eu não tenho mais vontade de xingar, não tenho mais vontade, estou parecendo até falei, é isso aí mesmo, é dopadão pelo poder do Espírito Santo, né? Você fica chapado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai levar você a essa onda. Lembra de Pedro? Vamos voltar a Pedro. Pedro é gente boa, mas ele é um bom exemplo para a gente. Jesus, vem cá, deixa eu pegar esse malco aqui, ó. Eu estou armado ainda, Jesus, eu creio em você, mas eu acredito também na minha peixeira. Aí pegou a peixeira, não vai chegar perto de Jesus não. Pá! Arrancou a orelha do cabra. Esse era o Pedrão, gente. Colérico, né? No temperamento aí, colérico. O que ele está dizendo para a gente? Que ele ainda tinha muito de carnalidade nele, tinha ou não? Sim ou não? Claro que sim. Mas aí Jesus foi dando amor para ele, foi enchendo ele de amor. Pedro foi recebendo o amor, isso é importante. O amor foi enchendo o coração de Pedro, enchendo o coração de Pedro, enchendo o coração de Pedro. E aí você vê nas últimas cartas Pedro falando assim, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me botem de cabeça para baixo, porque eu quero morrer de um jeito que não é o jeito do meu Senhor. Uau! Essa foi a morte de Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Mas imagine você se a igreja começar assim, ó, corta logo o cara, manda ele embora. Gente, cadê o amor? Cadê a paciência? Nós não estamos aqui para detonar com ninguém, nós estamos aqui para abraçar e proteger e amparar aquele que é débil, fraco na fé. Pastor, e se ele não quiser? Aí é um problema dele com Cristo. Você acha que Judas poderia ter recebido perdão? Sim ou não? Com certeza sim. Com certeza. Mas aí, qual foi o problema dele? Ele não quis o perdão. Ele decidiu dar cabo da vida. Então, a gente não tem esse direito, gente, de expulsar ninguém da igreja. A gente precisa ter paciência. Não tiveram comigo? Não tiveram com você? Você é perfeito? Claro que não. Não precisa nem responder, eu respondo por você e por mim. Claro que não. Nós seremos perfeitos na plenitude quando a gente só tiver, sabe com quem? Com Ele. Até lá, a gente está em construção. Deixa o Espírito Santo reformar tua casa diariamente, porque você e eu estamos em construção. E em construção, a gente dia após dia vai melhorando os cômodos. Lembra como é que estava lá o Vicente Moretti? Já está ficando bonitão, né? Perfeito. Talvez não vai dar para ficar, né? É uma obra velha, é igual aqui a igreja, uma obra velha, não dá para ficar perfeitão, mas a gente vai dando ali uma maquiada aqui, um gessinho ali, uma pintura ali, vai melhorando. Assim somos nós também, né? Dia após dia, quando a gente se rende ao Espírito Santo, Ele vai dando um jeito de nos colocar melhores como pessoas para o nosso próximo.